Fala você ligado aqui no Bora Fazer um Curta, e hoje eu vou fazer uma coisa que há algum tempo eu não faço por aqui no canal, que é comentar um lançamento que tá saindo não no cinema, mas na Netflix. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que eu achei de Desencanto, que é a nova série animada do Matt Groening, que vocês já conhecem por Simpsons, Futurama, e eu gostei da série. Achei uma série bacana, não chega aos pés, por exemplo, de Futurama, ou das melhores temporadas dos Simpsons, mas é uma série que de um modo geral funcionou bem pra mim. Se você for analisar o resto da carreira do Matt Groening, é um passo até bem lógico até a ser seguido, porque os Simpsons se passavam no presente e ele analisava, ele criticava os costumes da sociedade americana de uma maneira mais direta, analisando o que estava acontecendo no presente. O Futurama se passava, obviamente, no futuro, então ele ia pro futuro para mostrar como é que a gente não evoluiu nada daqui pra frente. E o Desencanto é o passo mais lógico, que é, se já houve presente e já houve futuro, agora voltar para trás. E a série se passa num passado, e é interessante porque ao se ambientar num passado, a gente consegue ver no Desencanto o quanto que a gente não mudou muita coisa. Então ao longo da série a gente vê os personagens sendo preconceituosos com a protagonista pelo fato dela ser mulher, ou então tendo problemas para viver em sociedade, ou então glorificando a violência, ou então seguindo uma autoridade de uma maneira bem passiva e sem questioná-la, e existe o abuso de autoridade e a população meio que aceita isso. Isso tudo é mostrado na série, e isso é uma coisa que perdura até os dias de hoje, infelizmente. Mas embora eu tenha usado a palavra infelizmente, a série ela nunca usa esse senso de humor meio mordaz de uma maneira pra fazer o espectador ficar pra baixo. A gente sempre fica divertido assistindo a série, é uma série divertida. E muito disso vem, claro, do carisma dos protagonistas. Eu acho que na verdade todos os personagens funcionam muito bem em Desencanto. Por exemplo, o Rei Zorg, que é o pai da protagonista, é um personagem divertidíssimo, ele é um personagem muito engraçado, porque ele consegue ao mesmo tempo ser autoritário, mas ao mesmo tempo patético. Ele nunca soa realmente ameaçador, ele soa ridículo de tão nariz empinado que ele é. Eu gostei muito do trio principal da série, que é a Bean, que é a princesa, mas ela não tem nada de princesa, aquele estereótipo da princesa, o Elfo, que é um elfo, como o próprio nome dele já indica, que ele parece inofensivo e ele é inofensivo de fato, e tem o Lucy, que é um diabinho que todo mundo acha que é um gato. Embora ele seja o diabo, embora ele seja a má influência pra Bean, e embora ele tome várias atitudes que sejam questionáveis e ele faça muitas coisas escrotíssimas, no fim acaba que ele acaba sendo um dos personagens mais moralmente certos em algumas situações. Então, por conta disso, acaba sendo curioso você ver essa dualidade do personagem, além dele ser um personagem muito carismático. E o meu momento favorito dele é quando ele resolve encapetar a Bean, quando um exorcista chega lá no quarto, e enfim, quem viu certamente vai lembrar desse momento. E o Elfo, que é um personagem muito bacana, ele me lembrou visualmente o Bart Simpson, pelas roupas que ele usa e tal. E é muito bacana porque ele é um personagem que faz rir, e você ri sim dele em várias situações, mas ele ao mesmo tempo, ele ainda assim consegue passar respeito pro espectador. O espectador gosta do personagem o tempo todo. E pra fechar o trio principal, nós temos a Bean, que é a protagonista da série, que é a que tem o maior arco ao longo da série, e ela é uma personagem muito divertida, muito carismática, ela sempre chama a atenção do espectador, conquista a simpatia do espectador, porque ela é uma personagem extremamente humana e imperfeita. Ela é beberrona, ela fala um monte de palavrão, ela quer cair na gandaia, ela faz o que quer, ela foge do estereótipo da princesinha, ela jamais é aquela princesinha, ela renega esse título várias vezes ao longo da série. Embora eu tenha que admitir que a série ela tem um probleminha nisso daí, porque a série ela quer, vamos dizer assim, posar de progressista nessas horas, mas ela também não consegue resistir ao impulso de fazer várias piadinhas relacionadas à beleza da Bean. Então em vários momentos a gente vê um personagem falando que ela é gata e que ela é gostosa, e várias piadinhas que, se fossem removidas, eu acho que o discurso da série de um modo geral ganharia mais peso ainda. O design de produção da série é um design de produção bem eficaz ao construir a Terra dos Sonhos, que é o lugar no qual a maior parte da trama se passa, e alguns outros detalhes, como por exemplo, existem policiais no meio da Terra dos Sonhos. Esses policiais, eles têm uma sirene que eles iluminam com uma vela, e os outros mundos, como por exemplo a Terra do Elfo, ela é uma terra muito colorida e muito lúdica,
como cheia de doces, mas em vários momentos a gente vê coisas absurdas acontecendo ali, como por exemplo, um elfo prestes a ser enforcado. Os cenários lá atrás dos personagens, eles são todos rabiscados, como se eles tivessem saído de uma ilustração presente em algum livro de algum conto histórico, e isso acaba enriquecendo essa mística fantasiosa da série. Eu não acho que o senso de humor da série seja perfeito, longe disso, aliás. Eu acho que o primeiro episódio funciona muito bem, e conforme a série vai passando, eu acho que ela vai perdendo um pouquinho a graça. Lá pra metade, ela começa a ficar um pouco insistente demais em algumas piadas. Existem vários momentos onde você vê que a série tá sentindo a obrigação de criar alguma piada, de inserir a piada no meio da cena, e isso acaba prejudicando porque a partir do momento que você vê que a piada foi inserida artificialmente, ela não tem mais graça. Existem piadas que são previsíveis, que você consegue ver a piada chegando de longe, assim. Agora, o problema mais grave de Desencanto, na minha opinião, que fez a série perder alguns pontos de verdade, é a estrutura da série. Eu achei a estrutura da série bem problemática. Quem já assistiu ao Simpsons ou ao Futurama sabe que essas duas séries elas tinham uma estrutura que era conhecida antigamente como o caso da semana. Ou seja, cada episódio era autônomo, ele tinha um início, um meio e um fim, ele tinha uma história própria. Essa estrutura era bem comum em Simpsons e Futurama porque na época era uma estrutura mais convencional. Agora, com a revolução da TV de algumas décadas pra cá, isso começou no Miami Vice, e aí depois com as séries da HBO, e aí depois com Lost e com Breaking Bad, começou a se convencionar o formato de a temporada ou a série como um todo contar uma história única, contínua ao longo de todos os episódios. Então cada episódio era fundamental para que viesse o próximo e o próximo e o próximo. E aí, com o passar dos anos, a televisão começou a ir abandonando aos poucos essa estrutura clássica e episódica das séries que existia nos Simpsons e no Futurama. Na Netflix, o formato que funciona melhor é esse formato mais contemporâneo de uma temporada para contar uma história, ou a série inteira conta uma história longa. Por quê? Porque a Netflix ela sobrevive das horas que vão sendo assistidas e ela já lança no seu catálogo a temporada inteira da série de uma vez só. E qual que é o grande problema de Desencanto? Desencanto é uma série feita para seguir esse padrão arcaico de o caso, a situação da semana que existia nos Simpsons e no Futurama. Cada episódio tem a sua própria historinha e ele se encerra nele próprio, mas essa série está presente dentro da Netflix. E aí qual que é o problema? Acaba que, por mais que a série siga esse formato episódico, ela se sente na obrigação de, no final de cada episódio, jogar um cliffhanger, ou seja, um gancho pro próximo episódio, e que no próximo episódio ele vai ser desfeito logo no começo. E aí esse que é o problema. Acaba que a série, ela se sente na obrigação de forçar algo que vai manter o espectador interessado em assistir ao episódio seguinte imediatamente depois. E nisso a estrutura da série acaba se perdendo, porque ela não consegue se definir entre uma série episódica e uma série contínua. E isso acaba afetando sim a estrutura de Desencanto. Mas, como eu falei, é uma série divertida, bem humorada, que cria um universo interessante, com personagens muito carismáticos e cativantes, e eu vou sim assistir a próxima temporada de Desencanto assim que estrear. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Desencanto? Você concorda com o que eu falei? Você discorda do que eu falei? O que você acha que a série tem de bom e tem de ruim? Diz aqui nos comentários tudo que você tem a dizer, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, que é importante pra caramba, siga a gente nas redes sociais, estão todas aqui embaixo, e é isso, um grande abraço e até a próxima.